Aleluia. Louvado, glorificado é o nome do Senhor. Dá um tempinho, enquanto a gente vai copiando o link, compartilhando. Glória a Deus, sejam bem-vindos, vocês que já estão aí conosco. Amém? Enquanto isso, vai compartilhando. Vamos compartilhando nossa live aí. Amém? A gente vai dar um tempinho enquanto o pessoal vai entrando. Você que já está aí conosco. Amém? Os diáconos que já estão aí com a gente. Já vi que tem Milene aí, irmã Lúcia, Geisiane, Dário. Sejam todos bem-vindos. Pai, seja com todos. Amém. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Mais uma terça, a gente está aqui juntinhos para bater um papo especial com o líder. E hoje, em especial, nós estamos com o nosso líder do diaconato, nosso irmão Josué. E a gente vai estar dando início à nossa live de hoje, ao nosso papo com o líder de hoje. Amém? Eu convido você que já está com a gente aí, você que está entrando, enquanto eu vou falando aqui, compartilha, convida os amigos para vir assistir conosco, coloca aí no seu status, nos seus stories, amém? Compartilha aí no WhatsApp, para que os amigos possam vir, se achegar, ficar aqui com a gente, esse tempinho precioso que nós temos aqui. Esse tempinho precioso que a gente pode bater um papo legal sobre as coisas da casa de Deus, sobre o reino de Deus, né? Semana passada a gente teve uma live bem bacana que foi com as crianças. Não tivemos o papo diretamente, mas foi uma live bem produtiva para a glória de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diaconato, né? O que é servir, a servidão, o que é estar disposto a trabalhar na casa do Senhor como um diácono, como uma diaconisa. Amém? Eu convido você que já está aí conosco ligadinho a fechar os teus olhos. Nós estaremos dando início, nós estaremos orando aqui, louvando o nome do Senhor por essa oportunidade. Senhor, nós te agradecemos essa noite por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Senhor, hoje para falarmos em especial sobre um tema tão importante, que, Senhor, é sobre o diaconato da tua casa, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, Pai, que estão na linha de frente de um campo, Pai, de batalha espiritual. E, Senhor, eu te peço que tu possa conduzir esse trabalho de hoje, que todos aqueles que estão nos ouvindo essa noite possam ser alcançados pela tua mão. Senhor, que o desejo de servir a tua casa, que o desejo de ser um servo valente, um servo precioso, Pai, Senhor, possa brotar no coração de cada um que nos ouve essa noite. Espírito Santo, visita os lares, que nós possamos ter um encontro especial contigo essa noite também. Que também, Senhor, se for preciso, que haja cura, que haja libertação hoje também, mesmo apesar de não ser um culto, mas nós te louvamos, te honramos e te glorificamos em todo o tempo. E nós estamos aqui hoje, Pai, para falar o quanto somos dependentes da tua presença, o quanto, Senhor, precisamos de ti. Senhor, alegra o coração daqueles que nos ouvem essa noite. Que o teu Espírito Santo possa visitar cada um essa noite. E que possamos hoje aprender um pouquinho mais, Pai, do que é servir a tua casa. Do que é, Pai, ser um homem, uma mulher cheia da tua presença. Amém. E conduzida pelo teu Espírito Santo. Nós te clamamos assim essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Adore o Senhor conosco, nós entoaremos louvores a Ele para a gente iniciar o nosso bate-papo, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.
menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Nós vamos cantar mais uma vez. Queremos mais de ti, Senhor. Aleluia. Oh, glória. De ti, muito mais, de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Ele está aí na sua casa também. Nós vamos adorar o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Dos santos dos santos, tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer.
Nós vamos cantar novamente. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Aleluia. Tua presença, meu prazer. Tua presença, 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 Tua presença, meu prazer. Senhor, no santo dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença meu prazer. No santo dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença meu prazer. Aleluia. Só Tua graça me basta, e Tua presença meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Oh, 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 oh. Glória a Deus, louvado e glorificado é o nome do Senhor, amém? Então vamos ao nosso bate-papo. Você que chegou aí agora, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Como eu falei, hoje nós estamos aqui com o nosso líder do diaconato, nosso diretor do diaconato, nosso irmão Josué, amém? E a gente vai começar já esquentando aí o assunto, amém? Mas você pode estar aí do outro lado e estar pensando assim: ah, pastora, eu não sou diácono, não sou diaconisa, e o que eu vou ficar fazendo nessa live? O
uma coisa eu falo pra você, não saia daqui, porque hoje você vai saber que mesmo você não vestindo uma farda, como a gente costuma falar, hoje Josué tá com a blusa do diaconato aí, mas você é um servo valente, e servo que é valente, que gosta de colocar a mão no arado, tem muita coisa pra fazer na casa do teu pai. Então preste atenção nisso, fica ligadinho aqui conosco, e eu já vou iniciar aqui com o Josué dando as boas-vindas, né? Porque aqui no nosso, eu falo aqui no meu home studio, o meu cantinho aqui, o meu cafofo, dá uma certa atenção, é natural, é normal. Todo mundo que passa por aqui dá uma certa suada, entendeu? Mas eu queria que você ficasse com a gente ligadinho aí. Não saia daí. Se você tiver dúvida, quiser perguntar, quiser falar, coloca aí que na medida do possível, Josué que vai responder. Tá bom? Então, pra gente começar, Josué, vamos lá. O que você acha? Qual a responsabilidade do diaconato? Fala pra gente um pouco. Para mim, a maior responsabilidade do diaconato, entre muitas, né, entre várias responsabilidades, a maior é servir. Né? E quando eu falo servir, a gente pode dividir esse ato de servir em duas partes. A parte de servir parte material, tempo, servir na parte de arrumação, de organização, de faxina, essas coisas, né? Responsabilidade de ver o que está faltando, o que tem é pouco, o que necessita, e principal que é a parte espiritual, né? E quando eu falo servir na parte espiritual, uma das maiores coisas, um dos maiores atos de servir na parte espiritual é que a gente é responsável em trazer a aliança de Deus para a igreja. Quando eu falo aliança de Deus, aliança entre Deus e a igreja, eu estou falando da ceia. Preparação da ceia, organização da ceia, servir a ceia. Então, isso é uma das responsabilidades, entre outras, entre muitas, né? A responsabilidade a maior é servir. É verdade. O Josué fez uma lembrança muito boa, que na verdade eu não tinha nem pensado nisso, mas o ato de servir a ceia, né? Que é você levar o povo, a renovação de uma aliança que nós temos com o Pai, irmãos, é algo, sabe, extraordinário, do qual a gente muitas vezes não dá valor, né? Josué trouxe uma coisa aqui bem pensada assim, e a gente não dá valor, muitas vezes, quando eu digo a gente, assim, eu digo os diáconos na totalidade, eu não falo de Equém ou Aíba, eu falo na totalidade dos diáconos que servem a casa do Senhor, né? Nos dias de hoje. E você ter a oportunidade de fazer com que teu irmão renove a aliança dele com o Pai, é você servir, você tá de frente do teu irmão ali e trazer para ele, sabe, o benefício, olha, tá aqui, eu estou trazendo até você a oportunidade dessa aliança que você tem com o teu Deus ser renovada no dia de hoje. Então, assim, no momento ali que só quem passa por isso ali, nós diáconos, quando a gente passa no momento da preparação da ceia, todo aquele momento de preparar, tô falando assim, nos mínimos detalhes, de cortar o pão, de preparar o suco, até a parte de servir, é um sentimento inexplicável. É assim, só passando mesmo para saber, para sentir, para entender, aí que a gente começa a dar valor ao que é servir, ao que é fazer parte do diaconato, ao que é ser diácono, quando a gente começa a fazer as coisas no mínimo detalhe e sentir, se envolver realmente, aí que a gente começa a fazer real noção do que é ser um diácono. É verdade. Essa parte da ceia, né, irmãos, em tempo de pandemia, agora a gente está com a nossa ceia quase 100% pronta, né, porque ela já está vindo nos copinhos. E eu confesso que quem está passando por essa experiência que Josué está falando essa noite sou eu, porque eu estou montando já para a gente já levar os kits prontos para a igreja, né? Devido à pandemia, tudo que a gente está vivendo, a gente tem que minimizar ao máximo, né, o contato. E eu confesso que eu tenho vivenciado justamente isso que Josué está falando, né? De ter a oportunidade de montar a ceia uma a uma ali, ter aquele carinho, né? É o carinho, é o cuidado, é você trazer a lembrança de um sacrifício que foi feito por nós. E saber que você está contribuindo ali, as tuas mãos estão contribuindo para que teu irmão também traga a memória dele o grande sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Servir, irmãos, é muitas vezes uma palavra muito dura para muitos, né?
é uma palavra pesada para alguns, né? Verdade. Porque, sabe, parece que tem um encargo muito grande no servir. E a gente precisa saber e entender o que é servir com excelência a casa do Pai. Quando a gente prefere servir do que ser servido. Né? Justamente. E assim, antes do Josué até falar sobre essa questão do servir com excelência, eu vou ressaltar algo aqui que a gente, no mundo secular, na nossa vida pessoal, a gente estuda, a gente busca conhecimentos, a gente se forma, podemos virar doutores, né? A gente pode ter maior graduação aí na nossa vida pessoal. Mas na casa de Deus, todos nós somos iguais, né? Na casa de Deus, muitas vezes a gente lidera um doutor, a gente pode liderar um juiz, né? A gente pode liderar homens e mulheres de grande conhecimento dessa vida, conhecimento do mundo, de grandes estudiosos, mas que servem ao Senhor com alegria. Muitas vezes no mundo secular servem pessoas, né? Na verdade, não é servido lá fora, é servido por pessoas, é chamado de doutor, tem uma postura, tem um cargo de redundância, tem um cargo alto, mas na casa de Deus tem um chamado de servir e ama fazer o que faz. Então a gente precisa trazer isso para nossa vida também. E eu queria que o Josué falasse um pouquinho sobre esse servir com excelência, né? Servir com excelência, na minha concepção, servir com amor. Quando eu tenho a oportunidade de reunir os diáconos lá da nossa igreja, eu sempre falo para eles, não precisa ser perfeito, porque a gente não vai ser perfeito em nada. Não adianta que a gente não vai ser perfeito, mas que façam com amor. E fazer com amor, eu falo para eles também. Muitas das vezes é você fazer aquilo que você não quer fazer. Muitas das vezes pagam uma missão pra gente, pedem pra gente fazer alguma coisa, a gente não quer fazer, mas eu falo para eles, façam por amor. E não é amor por mim, não é amor pelo pastor, pelo amor pela pastora, por amor a Deus e amor à obra. Verdade. Então, quando a gente começa a entender que a gente precisa primeiro usar com amor, fazer com amor, a gente começa a entender o que é servir com excelência. As coisas começam a fluir mais fácil, começam a fluir melhor, as coisas começam a dar mais certo. Então, para mim, servir com excelência é servir com amor, com entrega. Verdade, porque como o José falou, né? Quando a gente coloca o nosso coração naquilo ali, mesmo que talvez seja uma função que muitas vezes até não nos agrada, né? Porque nós somos homens e mulheres, nem tudo que nós estamos ali fazendo talvez possa nos agradar. Mas aí a gente traz à memória a importância que nós estamos servindo a casa do Pai e o amor que a gente coloca naquilo ali. Porque grande sacrifício foi feito por nós e que muitas vezes a gente se limita nos sacrifícios, entre aspas, na casa do Senhor. A gente é limitado, não, porque isso aí eu não quero fazer, isso aí não é pra mim, deixa que o outro faça. E a gente, eu confesso que eu particularmente eu tenho muito o olho, sabe, se tem um papel no chão, se tem alguma coisa no chão, já é natural daquele que ama servir, que é diácono, diaconisa da casa do Pai, cuidar e zelar pelas coisas da casa do Senhor. E é esse amor pela casa dele que nós precisamos adquirir. É esse amor que o Josué falou, de servir com excelência, de colocar o amor em primeiro lugar, de você olhar para a casa do teu Deus. Pastora, mas lá é um templo feito de tijolos, o templo espiritual somos nós, ok, sim, mas lá é o local que nós nos reunimos como igreja, como corpo espiritual para adorar o nome dele. E qual carinho, cuidado, zelo nós temos por isso, né? E muitas vezes, irmãos, ser diácono tem um preço a ser pago. Não é fácil, né? Assim como a vida de um pastor não é fácil, tem os preços, tem os julgamentos, tem as coisas que nós precisamos abrir mão. E eu queria que Josué falasse um pouquinho também sobre isso pra gente. O preço que a gente paga quando aceitamos esse diácono, um dos maiores preços é que você não tem folga. É o que eu falo sempre lá pro meu grupo. Diácono não tem folga. Independente dele estar na escala, ou dele estar fora da escala, dele estar uniformizado, ou dele não estar uniformizado, independente disso, ele sempre será diácono. Se tiver culto na igreja, ele não está na escala.
mas ele é diácono, não adianta. Se acontecer alguma coisa, a gente vai precisar de quem? Do diácono. Não tem essa de estar de serviço, não estar de serviço. Muitas das vezes também a gente abre mão de adorar a Deus com as nossas famílias ali, no momento de intercessão, aquele momento que você quer adorar a Deus ali somente ali com a tua família. A gente não tem esse luxo, porque a gente precisa estar ligado, precisa estar intercedendo por outras vidas, por outras pessoas. Então muitas das vezes a gente deixa de lado a nossa família, deixa de lado uma coisa que a gente queria fazer para estar em prol da igreja. Então, dentre muitas coisas também, uma das coisas é isso. A gente tem que abrir mão de muitas coisas em prol do diaconato. Estar de uniforme em todo tempo, mesmo não estando. Não estando, né? A gente tá pronto em todo tempo ali para estar atento. Eu penso que, assim como num quartel, o diácono, né, a diaconisa, tem que estar atento em todo tempo, né? Eu imagino assim, a gente numa grande igreja, a gente é uma igreja lotada, mesmo que, como José falou, não é o meu dia de escala. Então sentei e descansei. Na verdade, pro diácono, aquele que tem um chamado diaconato, isso não existe, né? Não existe, verdade. Não existe. Ele tá ali pronto, é como se estivesse pronto no campo de batalha. Algum soldado foi ferido, eu tô aqui pronto para render, conta comigo, tamo junto. É mais ou menos assim que funciona. É bem próximo também de um mandamento, né? Porque tem que se amar, né? É um amor, né, que se faz. Quando o Josué falou que servir é amar, né? Amar a obra, fazer por amor a obra. Então nós é um cumprimento de um mandamento da palavra, que é amar o próximo, servir ao próximo como a nós mesmos. Então esse momento é um momento bem crucial pra gente ali. Como o nosso querido Leonardo Romão perguntou aqui, né, pastor? Você entende que servir é um chamado ou um mandamento? Então entraria justamente nisso aí que o pastor acabou de falar, que como o Josué também falou, a gente coloca o nosso amor em prática ali, né? Amar uns aos outros verdadeiramente, a gente cumprir o mandamento do Pai. Amém? Então, vamos lá. O que um diácono nunca deve fazer? Atenção, você que é diácono, diaconisa, você que está aí nos ouvindo essa noite, que tem o sonho, o desejo de ingressar nesse time, de estar junto nesse time, presta atenção. A gente tem uma dica, o Josué hoje tem uma dica do que o diácono nunca deve fazer. O ponto principal que o diácono nunca pode fazer é dar mau testemunho. Porque você não está representando você. Quando você se propõe a virar um diácono ou virar uma diaconisa, você está representando um corpo, você está representando um grupo de real importância para uma igreja. Você está representando uma igreja, você representa um trabalho de suma importância. Então, para mim, o ponto mais importante é esse: você não pode dar mau testemunho. Você tem que se cobrar, você tem que se levantar todo dia e olhar para você e você deitar e dormir e pensar: será que eu estou dando um bom testemunho? Será que eu estou fazendo valer a pena o uniforme que eu visto? Não digo nem uniforme, porque isso aqui é o mínimo. Eu digo, será que você está honrando aquilo que foi colocado sobre as suas mãos, aquilo que foi colocado sobre a sua responsabilidade? Então, para mim, o ponto mais importante é esse. A gente não tem hipótese nenhuma a gente pode dar um mau testemunho. O diaconato, né, irmãos, ele na verdade, pra gente que é da Quadrangular, é o braço direito do pastor, né? O diaconato, ele, na Quadrangular em si, ele surgiu praticamente junto com a igreja. Ele veio junto com o pessoal do evangelismo e ali foi nascendo. Quem cuidava dessa parte era o mesmo pessoal que fazia evangelismo. E com o decorrer dos anos, as coisas foram se organizando, né? Quando a nossa igreja foi fundada, eu não sei se o Josué teve a oportunidade de ler, mas eu li uma matéria de 2012 da nossa igreja. Haviam aproximadamente 150 mil diáconos no Brasil. Como nós já estamos em 2020, eu creio que esse número aí já avançou muito. Então, como o Josué falou, um diácono precisa ter uma boa reputação.
Não importa se você está de uniforme, se você está sem uniforme. E a vida de um diácono, ela pode ser sim comparada a uma postura, a uma vida de um pastor. Porque é alguém que está ali para auxiliar, é alguém que está diretamente ligado, ainda mais no caso um diretor, está ligado ao conselho da igreja. Então assim, a gente precisa em todo tempo zelar pela nossa reputação. Zelar pelo nome que a gente carrega nas costas, né? Porque assim como todos nós um dia aceitamos Jesus, decidimos caminhar com Ele, a gente decidiu colocar o Senhor aqui e todo mundo nos aponta. E para você que é um diácono, uma diaconisa da casa do Senhor, então o cuidado, a vigilância precisa ser redobrada para isso tudo. Você deixou de ser apenas um servo, né, pastor? Você deixou de ser apenas um servo para você ser um diácono da casa do Pai. Você é alguém que está na linha de frente, você é alguém que tem olhos virados para você também. Então a gente precisa ter uma postura, uma boa reputação. Amém? Então, isso foi o que Josué falou que nunca um diácono pode deixar de fazer, na verdade. O que o diácono nunca deve fazer é não perder a sua reputação, né? Não abrir mão disso. E o que o diácono precisa fazer? Ou seja, aquilo que ele nunca pode deixar de fazer, tá? A gente colocou aqui o que o diácono não precisa fazer, né? É que tá bem juntinho essas duas perguntas aí. Então, agora a gente precisa trazer a memória, lembrar daquilo que eu preciso ter, o que eu preciso fazer. Jejuar, orar, ler a palavra, buscar sempre crescimento espiritual. Isso é... O diácono não pode nem pensar em fraquejar nenhuma desses itens. Porque quem é diácono sabe, é uma batalha espiritual muito grande. Quando você assume essa responsabilidade, independente de você ser diretor, de você não ser, é uma batalha espiritual muito grande. E uma das coisas que o diabo tenta logo atingir é a nossa família. Ele tenta arrumar logo uma contenda entre marido e mulher, esposa, esposo. Então você precisa estar sempre procurando crescer espiritualmente, até porque um momento de intercessão, se você não tiver o seu lado espiritual em dia, vai passar vergonha, não adianta. É verdade. Não é questão de confiança, é questão de busca. Você tem que buscar, está sempre buscando crescimento espiritual a todo momento. Está sempre meditando, e principalmente quando não estiver na igreja, porque na igreja, quando a gente está na igreja é muito mais fácil a gente... Natural, né? É natural a gente buscar, a gente está ali orando, mas e fora da igreja? E no trabalho, e na escola, e em casa, será que essa busca é constante, como tem que ser constante? Então é isso, o diácono não pode deixar em hipótese nenhuma de fazer, jejuar, orar, ler a palavra, buscar crescimento espiritual sempre. Assim como o Josué falou, o corpo diaconal da igreja, aqueles que estão na linha de frente ali, quando acontece qualquer manifestação contrária à presença de Deus, são eles que são responsáveis, de frente ali com o pastor, de frente ali com um líder que esteja acompanhando aquele processo, de estar libertando, de estar trazendo a presença do Espírito Santo para aquela vida, de expulsar em nome do Senhor Jesus. E muitas vezes esse processo, irmão, de nós estarmos ali para expulsar, requer de nós uma postura, requer de nós um jejum em dia, estarmos com o nosso jejum em dia, com oração, com leitura em dia. Então, assim, não é tão simples como muitas vezes a gente acha que é simples. Eu aceitei ser um diácono, uma diaconisa, e é só botar esse belo uniforme, ou então aquele uniforme oficial, dia de Santa Ceia, todo mundo elegante lá na frente do altar. Não é simples você ser convocado, você tá de frente desse time, né? É o grupo de elite que a gente costuma falar. Não é fácil, é lindo, é gostoso, é prazeroso. É algo que nos alegra, para quem já participou do diaconato. É algo que nos enche de alegria, mas não é fácil.
Não é fácil, como o Josué falou. A gente encara lutas constantes, a gente encara adversidades, a gente encara problemas dentro do nosso lar, porque a gente toma uma postura, a gente toma uma posição diferenciada. Então, assim, a gente precisa realmente trazer isso para a nossa vida. Estarmos com o nosso jejum, com a nossa oração em dia, para que nós não venhamos a ser envergonhados pelo inimigo. E antes de eu passar a palavra para o Josué, que ele vai ministrar sobre nossa vida, eu me lembro muito de um testemunho que eu ouvi sobre uma jovem que ela contava o porquê que ela ficou na igreja, o porquê que ela se converteu. E ela falou que um dia muito abalada, ela chegou na porta da igreja e uma diaconisa com muito carinho a recebeu. E aquela diaconisa chegou para ela e deu um abraço bem forte nela, não falou nada, abraçou. E quando acabou o abraço, ela falou assim, seja muito bem-vinda. E ficou naquilo ali. Irmãos, aquele abraço foi tudo para aquela jovem naquela noite. Então hoje, para você que nos ouve aí, que é diácono, diaconisa da casa do Pai, a gente precisa ter a sabedoria, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, sabe por quê? Vocês são aqueles primeiros dos quais os nossos visitantes, dos quais os membros passam pela porta. Vocês são aquele pessoal que está ali na linha de frente falando, seja bem-vindo. Que o Espírito Santo possa falar contigo essa noite. Você está entrando na casa do teu pai. Você é especial. Então, o diácono, a diaconisa tem uma posição fundamental. Para que talvez lá dentro a palavra, o louvor não vai mexer tanto com ele, como foi no caso dessa jovem, quanto um abraço que ele recebeu na entrada. Então, a jovem falando que ela confessa que naquele dia ela chorava muito no culto, ela não lembrava mais o que havia sido ministrado, o que havia sido cantado aquela noite, mas ela lembrava simplesmente do abraço daquela diaconisa lá na porta. E foi esse abraço que fez com que ela voltasse, caminhasse, aceitasse o Senhor Jesus e estivesse firme na presença dele. Então hoje, você que está aí nos ouvindo, eu falo para você, esteja sensível para Deus te usar em todo lugar. Assim como Josué falou, seja no ato de servir uma ceia, seja no ato até mesmo de limpar um banheiro na casa do Pai. Mas é saber que você faz aquilo por amor ao teu irmão. E saber que você está na porta, recebendo pessoas. Teu dia talvez pode ter sido péssimo, né? A gente não vive só de dias realmente bons, alegres. Os diáconos também têm tribulações, passam por aflições, sim. Mas é saber que quando você está ali, você está naquela postura, naquela posição para o Espírito Santo te usar. Seja num simples boa noite, seja bem-vindo. Mas que a gente possa estar com o coração sensível. Amém? Eu queria passar a palavra para o Josué, que ele vai ministrar sobre nossa vida essa noite. Bom, eu vou deixar para a meditação daqueles que estão nos assistindo nessa noite. Primeiro, boa noite, desculpa, Pai seja convosco. É uma breve palavra bastante conhecida, principalmente para quem já é diácono, ou para quem almeja ser diácono. Uma palavra bastante conhecida. E rápida palavra para a meditação dos irmãos. Fica lá em Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor,
e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicaram muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, como eu disse, é uma palavra bastante conhecida para quem é diácono. E diz a palavra de Deus que os apóstolos, né, ele cumprindo aquilo que Deus tinha determinado para eles fazerem, que era levar a palavra de Deus a todo o povo. Chegou um certo momento ali em Jerusalém que o número de discípulos, o número de seguidores, de discípulos dos apóstolos, já era um número muito grande. Diz a palavra de Deus que era um número, já tinham se multiplicado muitas vezes o número de discípulos. E então, numa certa ocasião, houve essa murmuração entre os gregos e os hebreus, porque os gregos eles contestavam porque as suas viúvas estavam sendo desprezadas. As suas viúvas, elas não estavam recebendo, digamos assim, o auxílio, o atendimento do restante, em comparação ao restante do povo. Nós sabemos que as viúvas, elas fazem parte de um certo grupo que Deus determinou que deveria receber esse auxílio da igreja, né? Então, os gregos, eles contestavam isso. Por que as nossas viúvas não estão recebendo? Então, eles levaram essa contestação, essa murmuração para os apóstolos. Então, os apóstolos, eles decidiram, né? Entre vocês aí, discípulos, vá, escolham 7 homens. Só que não pode ser, que não sejam qualquer 7 homens. Esses homens têm que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E aí eu já começo a entrar mais ou menos onde eu quero chegar. Boa reputação. O que seria um homem de boa reputação? Aquele que não dá um mau testemunho. Aquele que procura sempre estar representando Deus. Aquele que procura sempre estar espelhando o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Aquele que procura sempre buscar, que gera fruto do Espírito. Aquele que está sempre procurando jejuar, está sempre procurando orar. E então eles foram lá e escolheram esses 7 discípulos, esses 7 homens, né, para que foram constituídos sobre esse importante negócio. Eu fiquei me perguntando o que seria esse importante negócio, porque se você parar para pensar, para ler friamente a palavra, esse importante negócio naquela época seria somente servir as viúvas. Mas trazendo para o dia de hoje, importante negócio. Irmãos, servir a Deus não é um simples ato de você, para quem é diácono, somente chegar ali, vou dar uma varrida na igreja, vou ajeitar umas cadeiras. Não. Você é uma peça fundamental na obra de Deus. A gente precisa entender isso. A gente precisa dar valor àquilo que tem posto nas nossas mãos. Aquilo que foi confiado nas nossas mãos. A gente precisa dar o real valor. Não é simplesmente um negócio. A Bíblia relata muito bem aqui, no versículo de número 3. Um importante negócio. Então, e lá em 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 14, diz assim: não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Irmãos,
não despreze o dom, não despreze aquilo que for colocado nas suas mãos. Aleluia. É o que eu estou sempre, quando eu tenho oportunidade de conversar, de fazer reunião com o grupo do diaconato, eu chego e falo para eles, eu tento frisar bem essa importância do nosso trabalho para eles e falo para eles, o mais importante de tudo, faça com amor. A gente precisa ter amor no que a gente faz, que seja para arrumar uma cadeira, que seja para lavar um banheiro, que é a parte que eu mais gosto de fazer quando eu estou na faxina, é lavar o banheiro. Irmão, faça com carinho, faça com amor, com entrega, faça valer a pena. E dando continuidade para aqueles que almejam, né? Para aqueles que almejam ser um diácono, eu te faço uma pergunta nessa noite. Vou repetir, para aqueles que almejam ser diácono. Será que a tua igreja tem te visto como um homem de sabedoria, como um homem de boa índole, de boa conduta, como um homem de boa reputação, como um homem cheio do Espírito Santo? E não é mais preocupante, mas mais importante ainda, será que você que já é diácono, assim como eu, Deus falou muito comigo principalmente essa parte. Será que eu que já sou diácono, será que aqueles que já são diáconos, será que a nossa igreja tem olhado para nós, tem olhado para mim, tem olhado para nós em geral, e visto ali vai um homem de boa reputação, ali está um diácono cheio do Espírito Santo, ali está um diácono de sabedoria, que tem sabedoria. Será que a nossa igreja tem visto isso na gente? Irmãos, chegar até o diaconato não é fácil. Mas o mais difícil ainda é você se manter firme, se manter com boa reputação, se manter cheio do Espírito Santo, se manter com sabedoria. O mais difícil, o mais complicado é isso. Por isso que eu falo, não é para todos que querem, mas para aqueles que querem, esse é um preço. Se manter firme. Não faça a obra de Deus de qualquer maneira. Eu fico assim meio, não é chateado, mas eu fico entristecido porque tem muitas das vezes eu não consigo dar o melhor de mim na minha igreja, devido ao meu trabalho, mundo sabe, a escala é complicada. Já conversei com os pastores, já converso direto com os diáconos da minha igreja. Mas é aquilo, a gente tem que ter esse sentimento de querer sempre fazer mais, de querer sempre fazer o melhor, de querer se doar mais, de querer se manter firme. Então é isso que eu quero deixar para a igreja. Essa passagem, que os irmãos possam meditar nessa passagem. Aqueles que almejam ser diáconos, procurem estar sempre guardar sua reputação, crescimento espiritual. E para aqueles que já estão, guarde a sua reputação, seja firme, seja constante em busca, em sabedoria, tá? É essa palavra que eu quero deixar e agradeço a oportunidade. Amém. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, assim, se eu fosse fazer um resumo aí da ministração do Josué essa noite, a gente poderia dizer que, para você que já seja um exemplo. E para você que sonha, almeja ser, trabalhe com amor para ambos, tá? Então, que você possa buscar, trazer essa palavra para a tua vida hoje. Você que já é um diácono, lembre-se sempre do teu amor precisa estar em primeiro lugar. Você precisa ser um exemplo na casa do Pai, na tua família, na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, aonde quer que for. Você precisa ser um exemplo, um homem e uma mulher de boa reputação. Foi isso que Josué mais enfatizou na noite de hoje. Um homem e mulher de boa reputação. Homem e mulher que façam com amor as coisas na casa do Pai. Amém? Eu queria louvar a Deus pela vida de todos que ficaram conosco essa noite. Amém? E uma coisa que eu ia falar no início e não falei. A palavra diácono, ela significa servo em grego.
Então, você que é um diácono aí, uma diaconisa na casa do Senhor, saiba que nós somos, além de tudo, servos. Então, nós estamos aqui para servir um ao outro na casa do Pai. Então, a gente tem que trazer isso pra gente, buscar isso pra gente e em todo tempo servirmos com amor. Amém? Que o Senhor te abençoe essa noite. O pastor quer falar alguma coisa antes de nós encerrarmos a nossa live? Realmente que venhamos ser servos nesse tempo que nós estamos aí na pandemia, nesse momento tão difícil, onde não conseguimos trabalhar dentro da casa do Senhor, que possamos servi-lo, né, de outra forma, né? Muitas pessoas hoje acham que não podem servir a Deus dentro de casa. Podemos também, nesse momento de crise, podemos ainda, sim, evangelizando pelo telefone, convidando para as lives. Talvez você não pode ir para a igreja, nós já estamos em culto na igreja também, mas se esforçar, servir, né? Fazer com amor, né? E não se fazer às vezes de vítima. Deus não te chamou para ser vítima, Deus te chamou para ser servo, né? E servo, ele não vê obstáculos para servir. Eu tenho certeza que dentre os diáconos que foram selecionados naquela época dos apóstolos, eles pegaram realmente uma situação muito difícil. Eram bastante pessoas que estavam se achegando, né? E era necessário ter um amor pela obra. Era necessário, sim, ter uma vontade, né? Que possamos, como igreja, mesmo não sendo diácono, talvez você que está assistindo aí não é diácono, mas Deus conta com o teu serviço, conta com o teu trabalho, que às vezes é evangelizar, é chamar alguém, é convidar, é falar do amor de Cristo, né? E para aqueles que são diáconos de serviço, né, estar atento sempre a anteceder, passar, a sempre estar com os olhos lá na frente para o trabalho, né? Porque a obra às vezes é muito difícil para nós que estamos ali começando ali ainda, vamos fazer 5 anos na obra e não é fácil, né? Então, abrir porta, fechar porta, limpar o banheiro, organizar cadeiras, ver se tem lâmpada queimada. Então, aos diáconos que estão ali, sempre pegando esse trabalho braçal, meus parabéns a todos vocês. Que Deus possa abençoar vocês. Josué, que pouco está ali conosco, mas é um grande diácono. O Senhor tem selecionado ele para estar ali de frente, né? Graças a Deus, o carinho, os irmãos, né, tem ali seguido essa liderança de Josué, que é um grande homem de Deus ali nessa obra, né? Eu só tenho a agradecer, né, a vida de Josué, a sua família, a estar ali conosco, congregando, nos ajudando ali a pregar o Evangelho, mesmo que não tenha tanto tempo, como ele mesmo fala, pelo trabalho, mas a gente sente quando ele pode, quando ele está no dia, ele dá o seu melhor, e é isso que importa. Vamos dar o nosso melhor ao Senhor, né? Então, eu conto com vocês, servos do Senhor, diáconos com farda ou sem farda. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar vocês. Uma palavra também que eu gostaria de deixar é que a gente precisa ser proativos em todo o tempo. Então, você que é um valente do Senhor aí, um diácono, uma diaconisa, traga a proatividade para a tua vida. Amém. Em nome de Jesus, tá bom? A gente se encontra quinta-feira no nosso culto online e presencial. Nossa igreja está aberta. Você que deseja cultuar lá conosco pode ir. Só tá entrando de máscara, tá, irmãos? A gente tá fazendo culto na igreja, mas somente de máscara. Então, você pode ir quinta-feira, 7h30 lá. E terça-feira que vem, nosso papo com o líder é com o nosso líder dos homens, do grupo de homens, nosso irmão Anderson. Ô, glória. Tá? Então, fique ligadinho conosco aqui, que a gente vai conversar também um pouquinho sobre as dificuldades de ser um líder do grupo de homens, tá, irmãos? Que não é fácil, tá bom? Então, eu convido você para estar com a gente novamente terça-feira aqui, 8h30 da noite, e que você possa ter guardado essa palavra, que a gente possa ser homens e mulheres de boa reputação, que possamos ser homens e mulheres que façam as coisas na casa do nosso Deus. Amém. Com amor. Foi isso que Josué trouxe pra gente essa noite. Seja firme e constante, não vacilemos, não desanimamos, porque o Senhor conta conosco. E esse processo do qual nós estamos passando vai passar. Amém. O deserto, ele não é para sempre. Lembre-se disso. Para tudo na nossa vida existe um processo. E nós estamos no meio do processo.
Então, não murmure, não reclame, não esmureça, porque a gente precisa chegar no final dele. Só que nós só chegaremos no final dele à medida que nós passarmos pelo meio do processo. Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus, até a próxima em nome de Jesus. Compartilha aí o vídeo aí, né? Para chegar a bastante pessoas, em nome de Jesus. Amém. Fala alguma coisa, José? Vou só agradecer o grupo de diáconos da Igreja Evangélica Quadrangular de Uaíba, todos aqueles que estão comigo ali, o Rodrigo, o Ramilene, Dário, Cris, a Marisa, que tem feito essa obra andar. Eles são realmente o responsável por essa obra estar andando. A tropa de elite aí da igreja. A tropa de elite em Uaíba. Agradecer a cada um de vocês. Amém? Deus abençoe então. Beijo. Até quinta-feira, se Deus quiser, no nosso culto online. Um forte abraço. Fique na paz.